Olá galera, agora a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito importante de química, assunto chamado Química da Coordenação. Assunto muito importante de química, eu queria que vocês aprendessem. Química da coordenação. Bom, essa parte de química é uma parte da química inorgânica, tá legal? Química inorgânica, e que trata sobre algumas substâncias que são chamadas de complexos. Meu Deus, que substâncias são essas? Substâncias chamadas complexos, eu nunca ouvi falar. Mas você já ouviu falar, mas você não sabia que era o complexo. Na verdade, o complexo é como se fosse assim. A estrutura de um complexo é assim. Eu tenho um metal ao centro e ao redor desse metal eu tenho vários ligantes, ou seja, várias moléculas se ligando a esse metal. Essa é uma estrutura básica dos complexos. Seguindo, eu tenho um metal no meio, um íon metálico no meio, e ao redor desse íon metálico eu tenho outras moléculas, não átomos, moléculas ligadas a esse metal. Aí você pensa, caraca, eu até agora estudei em ligações químicas três tipos: a iônica, a covalente, oxidativa e a metálica, aqui curte rock. Ou seja, tem três tipos de ligações químicas: iônica, covalente oxidativa, metálica. Você sabe que a iônica é entre um metal e ametal ou metal com hidrogênio. Isso todo mundo sabe. Covalente entre dois ametais ou ametais com hidrogênio. Metálica, como o nome já diz, dois roqueiros. Ou melhor dizendo, dois metaleiros, dois metais. Mas você sabe que essas ligações químicas são entre átomos. Entre átomos. E aqui nos complexos, eu tenho um átomo ligado a moléculas. Isso que gera a função chamada complexo. Certo? Bom, primeiro a gente vai se tratar um pouco da história. Antigamente, os cientistas tentavam explicar como certas moléculas eram estruturadas. Eles se depararam com esse tipo de moléculas, só que eles não conseguiam entender como essas moléculas eram, como eram a estrutura dessas moléculas, certo? Aí, o primeiro cientista que deu a teoria, o primeiro cientista se chama Blomstrand com Jorgensen. Teoria Blomstrand com Jorgensen. Na época, Kekulé estava postulando os postulados do carbono na química orgânica. Aí esses dois cientistas, eles pegaram a suma da ideia de Kekulé e postularam também uma possível estrutura de uma molécula complexa que eles tinham se deparado. Hoje, essa tal molécula é assim, ó, cobalto, CO, 3 cloros, cobalto, cloro 3, COCl3. Esse pontozinho não quer dizer multiplicado, quer dizer que ao redor dessa molécula eu tenho 6 outras moléculas de NH3. Certo? Essa era a molécula que os cientistas tentavam achar a sua estrutura. E por causa de Kekulé, por causa da influência da química orgânica, eles acreditaram que a estrutura era assim. E tinha o cobalto, que é o metal, o íon metálico que ficava no meio. Aí, primeira ligação, tem o NH3. Depois do NH3 eu tenho o Cl. Depois, NH3, Cl. Depois, NH3, 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 Cl.
Então você está vendo que eu tenho aqui, ó, CO, Cl3, tá vendo? Cl3. 6 NH3. Então, esses cientistas, eles acreditavam que essa molécula complexa, que é o complexo, a estrutura dessa molécula era assim, por causa da influência da química orgânica, já que Kekulé disse no terceiro postulado de Kekulé que os carbonos eles se agrupavam em cadeias carbônicas. Então, nada mais seria diferente aqui nesse caso dos complexos. No caso dessa molécula que eles encontraram, a estrutura também seria em forma de uma cadeia, mas não de uma cadeia carbônica, porque aqui não tem carbono. Seria uma cadeia dos próprios átomos que pertencem a essa molécula. Certo? Aí, porque qual é outro fato que ajuda a ter formado essa ideia? Bom, esses cientistas perceberam também que essa molécula, às vezes, eles separavam um íon cloreto, às vezes. Por quê? Quando eu pegava essa molécula da água, botava na água, criava uma solução aquosa dessa molécula, o que acontecia? Um átomo de cloro se desprendia dessa molécula toda e virava o íon cloreto. Ou seja, ele tinha esse complexo, colocava na água, o que acontecia? Formava o íon Cl-. Por quê? Jorgensen e Blomstrand explicaram o seguinte. Se vocês perceberem, esse Cl e esse Cl estão mais perto do CO. Enquanto esse Cl tem NH3, 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 NH3 para chegar no CO. Perceba de novo, repito. Cl, NH3, CO. Cl, NH3, CO. Esses dois estão mais próximos do CO do que o Cl. Por causa disso, eles acreditavam que esse Cl ele podia se romper dessa molécula e formar o íon Cl-. Então, até então, estava tudo bem. Certo? Então isso aí para eles era esplêndido. Explicava tudo. Certo? Mas, com a evolução dos tempos, veio o segundo cientista chamado Werner. Werner ou Werner. O que foi que ele disse? Ele deduziu a estrutura moderna dos complexos. Foi ele que deu a ideia principal, a ideia inicial. Ele disse que o átomo central, para ficar estável, ele teria que satisfazer duas valências. Certo? No caso, o átomo central foi o que eu falei, é o metal. No caso, vai ser o cobalto, CO. Certo? Bom, esse CO, na evolução da química inorgânica, percebeu-se a regra do octeto. Criou-se a regra do octeto. Entre essa teoria e essa aqui, criou-se a regra do octeto. O que diz a regra do octeto? O átomo, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. Se qualquer átomo não tiver 8 elétrons, ele não vai ser estável e tem que fazer qualquer coisa que ele puder fazer para ficar estável. Certo? Bom, o cobalto não tem 8 elétrons na camada de valência. Então ele não é estável. Certo? Então, para ele ficar estável nessa molécula, ele tem que se juntar com 3 átomos de cloro e 6 moléculas de NH3. Olha que maluquice. O cobalto, segundo Werner, ele disse que o cobalto tem 2 tipos de valência. Não só cobalto, todo metal central dos complexos tem 2 tipos de valência. Tem a valência primária, certo? E tem a valência secundária. O que é que Werner diz sobre a valência primária e a valência secundária? Segundo ele, a valência primária é aquela que obedece à regra do octeto, é aquela que influencia a formação de 8 elétrons na última camada de valência. Então, a valência primária é a da regra do octeto, é a que situa na esfera externa, segundo ele. Eu vou apagar aqui esse 8 para ficar melhor. E o octeto também. Então, segundo Werner, a valência primária do cobalto, no caso aqui,
é o que é da esfera externa. Da esfera externa, que obedece à regra do octeto. E a valência secundária é o que são ligações dativas, certo? Da esfera interna, que agrupam as seguintes moléculas, certo? Então, são ligações ativas, ou na esfera interna, né? Desculpa, ou na esfera de coordenação. Então, o que acontecia? O cobalto, para ele ser estável, ele tem que ter mais 3 elétrons, certo? Então, o que ele fez? Ele pegou, juntou-se com 3 átomos de cloro. Cobalto, ele tem que perder elétrons, 3 elétrons. Então, ele se ligou com 3 átomos de cloro, que exatamente precisavam desse 1 elétron, certo? Então, o cobalto aqui ele já está estável, certo? Já está estável. Mas, até agora tem COCl3. E esse resto da molécula aqui, certo? 6 moléculas de NH3. Eu sei que se o Cl está obedecendo a regra do octeto, então ele participa da esfera externa, a valência primária. Então essas moléculas vão pertencer à valência secundária, à esfera interna, a de coordenação. Então o que vai acontecer? Se for o quê? NH3 aqui se ligando por ligação dativa, NH3, 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 NH3. Vou botar pequeno aqui que ficou apertado. E NH3. Certo? Então o que aconteceu? Que molécula é essa? Exatamente essa. CO ligado a 3 átomos de cloro. Esses átomos de cloro eles fazem com que o cobalto fique estável pela regra do octeto e por isso eles são chamados de valência primária na esfera externa. Na esfera interna, essas moléculas de NH3, no total de 6 moléculas de NH3, se ligam com o cobalto, com o CO, o metal no centro, por ligações dativas ou coordenadas. Por isso é chamado de esfera da coordenação e por isso essa molécula é chamada de complexo, que é estudado na química da coordenação. Certo? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa vídeo aula.